Todo mundo concentrado no depoimento do ex-ministro da Saúde, Pazuello, lá na CPI da pandemia. Até que o ex-presidente Lula decide fazer uma postagem no Twitter citando Ciro Gomes. Antes de eu ler a mensagem e as respostas do pedetista, eu quero apenas pedir sua ajuda para que se inscreva no canal, ative a notificação, isso é muito importante. E se você quiser participar, deixe um comentário. Ontem eu consegui ler todos a respeito do vídeo que eu fiz do João Willis chamando o Ciro de coronel e do Tico Santa Cruz saindo em defesa do Ciro Gomes. Foi muito bacana, agradeço demais pela força, muita gente compartilhou e ajudou bastante esse canal que está apenas começando o seu trabalho. Bom, o que é que o Lula disse então sobre Ciro Gomes? Disse o ex-presidente no seu Twitter: eu adoraria dizer que o Ciro é um amigo, mas infelizmente ele não quer. Mas eu aprendi uma teoria com a minha mãe, Dona Lindu. Quando um não quer, dois não brigam. Não farei jogo rasteiro. Bom, eu até pensei em já gravar um vídeo tentando entender o que o Lula estava querendo dizer e trazendo algumas análises, porque eu já considero isso aqui extremamente positivo para o Ciro. Dentro da estratégia que ele e o PDT traçaram para se distanciarem do lulopetismo, isso aqui é espetacular. Porque quem não é nem Lula nem Bolsonaro, que é o foco nesse momento e que o Ciro tenta atrair para si, solidificando a tal da terceira via nele, isso aqui é espetacular, porque muita gente printa, compartilha, os petistas ficaram alvoroçados e compartilhando e retuitando. E claro, os petistas não são seguidos só por petistas. Quem eventualmente não gosta do PT, do partido do Lula, também segue, olha e percebe que também há de fato um distanciamento entre os dois candidatos ou os dois pré-candidatos. Porque ainda hoje muita gente vincula a imagem do Ciro ao PT. Eu, em 2018, cansei de pedir voto para amigos e as pessoas diziam assim: não, o Ciro é só um petista arrependido. O Ciro passou por vários partidos e nunca foi do PT. Mas por ter sido ministro durante 4 anos e por ter defendido a Dilma no impeachment, o que o Ciro chamou de golpe, enquanto o Haddad disse que era uma palavra muito dura, aí as pessoas imaginam que o Ciro é um defensor do PT. Quando, se você pegar qualquer vídeo do Ciro desde o final do século XX até o início ali no Roda Viva, por exemplo, você vai ver o Ciro fazendo elogios e críticas, como deve ser feito, em relação a qualquer partido e a qualquer político. Bom, mas aí o Ciro respondeu. Lula, aspas para Ciro, não é que você não queira brigar. É que para isso você usa bajuladores e seu gabinete do ódio. O que você não quer é debater o país, os projetos, como coisas que o PT fez no poder. Então você reduz a política a uma briga de amigos, a afetos. O povo brasileiro não merece isso. Antes de eu passar para o próximo tópico, olha, isso aqui faz sentido. Às vezes o Lula fica mais ali, o sereno, o equilibrado, mas os seus seguidores e alguns sites, em especial o 247, o DCM e vários outros, ficam o tempo todo trazendo à tona algumas críticas. Algumas podem ser justas, ninguém está acima das críticas, mas algumas aí, a ladainha, por exemplo, do foi para Paris, 12%, tentando, por conta disso, desqualificar o Ciro Gomes. A gente olha aí e vê isso o tempo todo nas redes sociais. Eu não vou nem citar nome de alguns aí que são bem ativos no Twitter, mas eu acredito que vocês já devem imaginar alguns, que como não podem chamar Ciro Gomes de corrupto, não podem chamá-lo de despreparado, não podem mostrar que quando ele esteve no poder não entregou um bom serviço para o povo, tentam rotulá-lo nessas coisas de Paris, de 12%. Tudo bem, ninguém é obrigado a concordar com a tática do Ciro de ter ido para fora do Brasil no segundo turno de 2018. Você pode, deve discordar daquilo que você quiser. Mas daí a reduzir o debate, como muitas vezes fazem, em que você posta na rede social alguma ideia, algum projeto que o Ciro apresenta para tirar o país do caos que está.
e aparece alguém, esse aí é o candidato que foi para Paris? Qual que é a estratégia do lulopetismo? E detalhe, eu respeito muitos quadros do PT. Essa semana assisti uma entrevista até interessante do Tarso Genro com o professor Marco Antônio Villa, que eu até recomendo que assistam. Tem lá, eu tenho algumas divergências, não concordei com tudo que eu ouvi, mas é uma pessoa que é respeitável. Agora, o que eles tentam jogar nessa conta de foi para Paris é que entendem que essa ida para Paris elegeu Bolsonaro. Olha o absurdo. O que eu acho engraçado é assim: esse movimento do Ciro, como se o Ciro tivesse tido 20, 25%. Então, aí, nesse caso, eles consideram o Ciro um candidato fortíssimo, que teria condições de reverter o resultado final do segundo turno. Mas em outros momentos, eles dizem que o Ciro está morto, que o Ciro teve 12%, que o Ciro não tem importância e fica magoado e agora fica atacando o PT. Então precisam decidir, o Ciro é forte ou não é? Porque para tentar colocar no colo dele a vitória do Bolsonaro, o Ciro era forte. Agora, em outras circunstâncias, o Ciro é fraco. Então, o que a gente percebe, nesses que bajulam o Lula, muitas vezes é sim uma desonestidade argumentativa. Continua Ciro Gomes. Estamos vivendo a maior crise de nossa história. Temos que debater problemas e diferentes projetos com seriedade. Quero brigar contra a corrupção, a desindustrialização que você promoveu, a desigualdade que você manteve, os juros que seu governo pagou. E a gente tem que ver que tudo isso aqui faz sentido. Como está na moda agora, né? Bata no Google. Eu bati aqui agora, desindustrialização. A gente percebe que o Lula pega o país com 16,9%, entrega com 13,9%, e Dilma entrega para o Michel Temer com 11,4%. Ou seja, nos anos petistas, de 16,9% para 11,4%. E o problema vai se agravando. Quando o Ciro fala que Bolsonaro não criou o problema, mas está o agravando, é nisso, é porque não dá para imaginar que a crise econômica que a gente vive hoje começou agora. A última década, que é uma década mais uma perdida, teve 6 anos de PT, 2 de Temer, 2 de Bolsonaro. Mas é assim, quando você vai discutir com alguém do PT, de quem que é a culpa? É sempre dos outros. É sempre das pautas bombas, é sempre do Aécio que não assumiu, não aceitou o resultado das urnas, é da crise de 2008. Então é isso. Eu acho, de uma maneira geral, o político, agora não me refiro só ao Lula e ao PT, tinha que ter um pouco mais de humildade de aceitar os próprios erros. Quando a gente olha a CPI da pandemia e eu vejo o depoimento dos senadores que defendem o governo, eu fico pensando, que mundo que esse povo vive? Porque do jeito que o Ernesto Araújo, por exemplo, defendeu a política externa no Brasil, eu falo, meu Deus do céu, será que ele está enxergando algo que a gente não enxerga? Como disse a Cátia Abreu, o Brasil não é nem um pária mais, é um país insignificante. Brigou com China, com a União Europeia, com os Estados Unidos, com os países aqui vizinhos da América Latina. Então a culpa é sempre do outro. Bolsonaro fala que fez tudo certo na pandemia, e aí o lulopetismo fala que fez tudo certo. Ou quando eles assumem alguma responsabilidade, eles colocam ali que exageraram um pouco nos subsídios, como Lula disse para o Reinaldo Azevedo na entrevista, porque ali realmente houve um exagero e tal, e quando a Dilma tentou corrigir, já não era mais possível. Mas vamos voltar para o que o Ciro continuou dizendo. Mesmo porque eu não gostaria de tratar você como amigo. Todo mundo sabe que você só considera amigo uma única pessoa no mundo, você próprio. Eu quero, sim, tratá-lo como oponente em uma disputa política de alto nível em torno de ideias, propostas, projetos e fatos. É disso que o Brasil precisa. Fecha aspas lá atrás, eu complemento. Não é de uma falsa amizade que coloque debaixo do tapete os problemas graves de ontem, que deram como consequência a eleição de Bolsonaro
e que nos impedem de construir o nosso futuro. O debate em torno de 2022 está raso. Você conversa com as pessoas, uns agora querem Bolsonaro porque tem medo da volta do Lula. Fazem críticas ao Bolsonaro. Falam, não, é um tosco, é um despreparado, mas eu não quero a volta do Lula. E aí outro já fala, não, eu voto no Lula porque eu voto em qualquer um para tirar Bolsonaro. Meu irmão do céu. Não podemos antecipar o segundo turno para o primeiro. Eu digo por mim, no segundo turno eu voto em qualquer um também para tirar o Bolsonaro. Mas o primeiro é para debater ideias, projeto. O Brasil está numa situação tão grave que não dá simplesmente para, mais uma vez, a gente definir um presidente baseado no ódio que sente pelo outro. Lembro, abre aspas de novo para Ciro Gomes, você é o responsável pela tragédia do desastrado Bolsonaro. Ou você assumir que 70% dos eleitores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sul, Norte, Centro-Oeste, que votam no Bolsonaro são fascistas e gado, como sua corte chama? É uma pergunta que o Ciro faz e eu já fiz aqui várias vezes no canal. O fato é, não existiria Bolsonaro sem os erros e as contradições do PT. Como eu já disse, houve uma desindustrialização forte nos governos petistas. Isso faz com que os empregos de melhor qualidade, que oferecem melhores salários, eles foram sendo perdidos ao longo do tempo. O aumento do emprego com carteira assinada, ele foi caindo. Teve um aumento e depois foi caindo. O poder de compra das famílias brasileiras, que teve ali de fato, baseado no consumismo, no crédito fácil, um boom durante o governo Lula, não se sustentou. As pessoas perderam poder de compra, perderam qualidade de vida. E não dá para esconder a Dilma como se a Dilma tivesse caído do céu. Opa, de repente caiu uma presidente aqui. Não. A Dilma foi escolhida pelo Lula. Assim como o Michel Temer, vice. Ou será que o Lula, do alto da sua popularidade, não teria como escolher um outro vice e aceitar uma imposição do PMDB? Detalhe, o Ciro disse para o Lula, Temer é corrupto. O Ciro diz isso quase toda entrevista. Já está rouco de falar a mesma coisa. Então não dá para a gente colocar na conta de fake news a eleição do Bolsonaro. Ah, não, foi a facada que elegeu. Eu concordo que a facada ajudou, fake news ajudou. A perseguição política que o Lula sofreu e que o Ciro denunciou lá no começo ajudou a eleger Bolsonaro. Mas me parece, agora é uma opinião pessoal, que tudo isso foi só um caldo que potencializou o antipetismo por conta dos problemas econômicos do governo Dilma, que são consequência praticamente aí de uma falta de reformas estruturais profundas, inclusive no sistema tributário. Eu acho engraçado, agora o PT cobra do Guedes, por exemplo, aquilo que ele teve 13 anos no poder e não fez. Por que eu estou fazendo essas críticas? Não é para martirizar eventuais lulistas e petistas que vierem aqui no canal. Como o Ciro vem dizendo, ou a gente aceita isso e faz uma autocrítica e se reconcilia com o povo, ou a gente vai abrir espaço para mais 4 anos de Bolsonaro. Porque se daqui a pouco a economia der uma melhorada, até porque depois do tombo no ano passado, tem uma tendência de agora dar uma recuperada com a vacinação em massa. Apesar do Bolsonaro, é provável que a economia cresça esse ano. E aí ele vai surfar na onda, pode ser que venha alguma medida de transferência de renda compensatória, de aumento do auxílio emergencial e o povo fica grato e vota nele. Então a gente precisa trabalhar essa reconciliação que o Ciro vem falando há tanto tempo. Diz ele, continua Ciro, respeite a inteligência do povo brasileiro, Lula. Quais são suas novas ideias? Qual o seu verdadeiro projeto de nação? Se existir, aceito confrontá-lo civilizadamente com o meu. Debata em qualquer dia, hora, meio ou território. Vamos debater o Brasil. Afeto pessoal, não. Eu achei esse final sensacional. O que eu tenho que estar em debate é o Brasil, não é se o fulano é amigo do Beltrano. Essa coisa miúda, que é ótima para lacrar na internet, você printa a tela e fala, olha aqui,
O Lula quer ser amigo do Ciro, o Ciro não quer. Ah, e o Lula lembrou uma frase da mãe dele. Então qual que é a proposta do Lula? Eu assisti a entrevista famosa com o Reinaldo Azevedo. Uma entrevista muito boa, assim, o Reinaldo muito equilibrado e tal. Muita gente criticou, eu não vi nada demais. Mas me preocupa, por exemplo, se o Lula for eleito, se ele vai colocar em prática o que ele disse lá. Privatizar a Caixa, Furnas e Eletrobras, que não vê problemas nisso. Poxa, a gente precisa ter um pouco mais de cabeça no lugar, cabeça fria. Faltam 17 meses para as eleições, mas o processo eleitoral já começou. E tem muita gente falando, não, mas agora no momento de pandemia não é hora de falar em eleições. Falam isso nas entrevistas, mas os bastidores estão articulando. Então a gente precisa parar, pensar, refletir e, de fato, escolher um nome baseado no projeto. Alguém pode escolher o Lula, faz parte. Mas neste momento, eu vou repetir o que eu disse, esse canal não é um canal de um apoio direto ao Ciro. Mas neste momento, dos pré-candidatos que eu acompanho, quem mais tem debatido projeto e ideias, de fato, para recuperar o país e tirá-lo dessa situação, faltam palavras para definir a tragédia que o Brasil está e que será pós-pandemia. Quem melhor tem debatido isso é o Ciro Gomes, que hoje, por exemplo, concedeu 3 entrevistas, uma delas ao Datena. Vamos ficar atento, vamos ver se depois terá aí uma tréplica do Lula. Se for o caso, a gente volta, grava outro vídeo aqui no canal Politizando. Meus amigos, muito obrigado. Peço perdão que o vídeo ficou um pouco mais extenso do que o normal, mas é porque tem hora que não pode fazer uma abordagem assim, só trazer aqui a leitura, é necessário refletir um pouco. Valeu e até o próximo vídeo.